Nesse vídeo eu vou estar falando sobre aposentadoria por invalidez através do processo judicial. Como que funciona uma aposentadoria por invalidez, o pedido através de uma ação judicial? Quais os direitos de quem recebe esse benefício? Quais as vantagens? Como que funciona o decorrer do processo passo a passo? Nesse vídeo eu vou estar falando aqui quais as pessoas que têm direito de receber esse benefício, o que você tem que comprovar na justiça para receber esse benefício e conseguir mudar a decisão do INSS. O INSS negou o pedido, o seu benefício, cortou, por exemplo, às vezes a pessoa está recebendo auxílio doença e o benefício foi cortado, ou estava recebendo aposentadoria e foi cortado, e a pessoa entende que foi indeferido, cortado o benefício de forma injustamente e entra com um processo judicial. Exemplo, às vezes o INSS corta o auxílio doença e a pessoa entende que tem direito de receber aposentadoria, ou, como eu já falei, o contrário, às vezes estava recebendo aposentadoria, o INSS cortou esse benefício, a pessoa procura o advogado e entra com um processo judicial. Então, vou estar falando aqui sobre esse benefício tão importante que é muito vantajoso, bem diferente do auxílio doença. E aqui eu vou estar falando porque que tem diversas vantagens comparado com o auxílio doença também. Primeiro de que tudo, quando você recebe a aposentadoria por invalidez, você tem algumas vantagens que são, primeiro, aquelas pessoas que recebem a aposentadoria por invalidez, que se tiver já 60 anos de idade ou mais, não pode ser convocado para passar por revisão de benefício, ou se você recebe o benefício, a aposentadoria há 15 anos e tiver 55 anos de idade ou mais, você também não pode ser convocado. Pode ser, por exemplo, você recebeu o auxílio doença durante 5 anos e depois foi revertido para a aposentadoria, então no caso vai dar 15 anos também, e você já recebe o benefício aí entre o auxílio doença e a aposentadoria. E se tiver 55 anos de idade ou mais, também não pode ser convocado. Então, tem vantagem sim diferente do auxílio doença. O auxílio doença é um benefício que é temporário. Por exemplo, você sempre tem que estar passando por perícia médica. Dificilmente a pessoa vai conseguir aí, mesmo que seja através de um processo judicial, vai conseguir 1 ano, 2 anos de auxílio doença. Acontece às vezes sim, mas é bem difícil. Normalmente a pessoa consegue 2 meses, 3 meses, 6 meses de auxílio doença. Por quê? O auxílio doença é um benefício temporário e tem uma data ali para ser cessado o benefício. E a aposentadoria não. A aposentadoria não tem uma data ali para ser cessado o benefício. Não. Aposentadoria por invalidez é um benefício definitivo. Lógico que em alguns casos pode acontecer a pessoa ser convocada para passar por uma revisão do benefício, mas é bem diferente do auxílio doença. Como que faz o pedido? Você tem que juntar toda a sua documentação, lógico, e levar para o advogado, e a sua documentação tem que estar comprovando que a sua incapacidade é total e permanente. Total porque você não está conseguindo trabalhar, e permanente para qualquer atividade. Por exemplo, você não consegue mais voltar para o mercado de trabalho de forma alguma. Infelizmente, o seu problema de saúde te impede de trabalhar em qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de trabalho. A sua incapacidade é total e permanente. Pelo menos por enquanto, a sua documentação tem que estar comprovando ali que por enquanto ali você não consegue trabalhar de forma alguma. E isso tem que ser comprovado na sua documentação. É muito importante que o seu problema de saúde te impeça de trabalhar no momento e futuramente também pelo menos não tem uma previsão que você vai conseguir voltar para o mercado de trabalho, para assim você conseguir esse benefício chamado aposentadoria por invalidez. Então, o processo judicial para requerer aí o benefício aposentadoria por invalidez funciona da seguinte forma: o seu advogado vai dar início ali o processo, da entrada no processo, fazer a petição ali do pedido. Ele pode entrar com o pedido ali do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. E no fim do processo,
o juiz do processo, ele vai, no entendimento dele, vai decidir ali se você tem direito de receber o benefício temporário, o auxílio-doença, ou a aposentadoria por invalidez, o benefício permanente. No caso também ele pode entrar com um pedido ali, às vezes acontece do auxílio-doença, para você entender que é bem diferente lá do INSS. Às vezes o advogado, é mais difícil acontecer, mas é possível. O advogado entra com um pedido do auxílio-doença. E dependendo do decorrer do processo ali, da sua documentação, da perícia judicial, às vezes, no fim do processo, o juiz, em vez de conceder o auxílio-doença, que foi o pedido do seu advogado, ele pode conceder a aposentadoria por invalidez, para você entender que é bem diferente do INSS. Na justiça, dependendo do seu problema de saúde, da sua documentação, da perícia judicial que você vai passar também, é possível isso acontecer. Bem diferente lá do INSS. Na justiça a pessoa entrar com pedido do auxílio-doença e no fim do processo conseguir a aposentadoria. Isso é possível sim. E no caso, se conseguir a aposentadoria, vai ser bem mais vantajoso. Então dá início ali do processo. Depois de alguns meses vai ser marcada, agendada a perícia judicial. É importante, a perícia judicial é muito importante para a decisão final do juiz. Exemplo, se digamos aí que o perito judicial ele faz o laudo favorável para o auxílio-doença, informando ali que a sua incapacidade é temporária. Mas dependendo da sua documentação, se for uma documentação ali que às vezes a pessoa já vem com tratamento há muito tempo, com esse problema de saúde, fazendo tratamento, infelizmente não teve sucesso, às vezes já passou por cirurgia, procedimento cirúrgico e não teve sucesso, o problema de saúde infelizmente só se agravou tal. Mesmo que o laudo do perito judicial seja para o auxílio-doença, é possível sim que o juiz te conceda aposentadoria por invalidez baseado na sua documentação. Então é bem diferente. E se for, por exemplo, o laudo judicial for favorável para incapacidade total e permanente, aí maravilha, juntando com a sua documentação, com o pedido ali, a defesa do seu advogado, vai dar tudo certo e o juiz vai te conceder aposentadoria por invalidez. Mesmo que o INSS recorra da decisão, às vezes o INSS pode recorrer da decisão da perícia judicial, mas mesmo assim é possível sim que o juiz te conceda o benefício. Ao INSS, meu laudo foi favorável, o INSS recorreu. O juiz não vai conceder o benefício? Não funciona assim. O INSS recorre porque está na lei, é um direito do INSS recorrer. Como também se por exemplo, se o perito judicial faz um laudo favorável para o auxílio-doença, o seu advogado pode recorrer também, se ele entender que você tem direito à aposentadoria por invalidez. Então o processo judicial, sempre vou falar aqui, é o caminho melhor para você tentar o seu benefício, que o INSS negou o pedido. Porque muitas pessoas às vezes falam assim, o INSS negou, você pode recorrer dentro do próprio INSS, o processo administrativo, aí depois você tenta uma ação judicial. Você vai ficar todo esse tempo aguardando um processo administrativo dentro do INSS, que pode demorar 1 ano, 2 ou até mais, para depois entrar com uma ação judicial? Não. O melhor a se fazer, no meu ver, se eu estivesse nessa situação que o INSS negou o benefício, eu já procurava o advogado previdenciário da sua confiança, e entrava com processo judicial, porque é o melhor caminho. Que o INSS negou o benefício, você tem a sua documentação que comprova que você não tem condições de trabalhar, e a melhor coisa para ser analisado na situação que a pessoa entende ali que tem direito de receber o benefício é o próprio segurado. Você se analisa, quem está com problema de saúde é você, quem está sentindo as dores, não está conseguindo trabalhar é você se analisa. Eu tenho condições de trabalhar? O INSS negou o pedido, negou meu benefício, eu tenho condições de trabalhar? Não, eu não consigo trabalhar, já tentei, não consegui, então você vai correr atrás da documentação, conseguir uma documentação atualizada, como mais recente, como a sua documentação antiga também é importante no processo judicial, vai procurar o advogado e vai dar início aí à ação judicial contra o INSS, porque a aposentadoria por invalidez, como eu já falei aqui, é um benefício bem mais vantajoso do que o auxílio-doença, porque o auxílio-doença, infelizmente, você tem que estar todo o tempo correndo aí atrás de laudos, exames, porque você sempre vai estar
vai precisar passar por perícia médica, porque é um benefício temporário, sempre vai ter ali uma data para ser encerrado. Às vezes você consegue 2 meses, 3 meses, é complicado. Às vezes a pessoa é acompanhada pelo, por exemplo, quem é acompanhado aí pelo sistema do SUS, é difícil você estar agendando consulta com especialista, é complicado. Então você sempre tem que estar correndo atrás da documentação, agendando perícia. Às vezes o INSS desmarca a perícia, então é complicado. Já a aposentadoria por invalidez não vai ter um tempo para ser cessada ali, mesmo que algumas pessoas podem passar por revisão do benefício, mas é bem diferente do auxílio doença. Então é um direito seu, você não está conseguindo trabalhar, você entende que tem direito de receber o benefício, porque se não está conseguindo trabalhar, é segurado do INSS, você tem direito ao auxílio doença, ou aposentadoria. No caso também, se a pessoa não for segurado do INSS, ou por exemplo, pagava o INSS, parou de pagar, agora não está mais na qualidade de segurado, você pode tentar também o BPC-Loas, que é um benefício assistencial. Se o INSS negou um benefício ali seu, informando que você não está na qualidade de segurado, por exemplo, você pode entrar com um processo judicial contra o INSS para tentar requerer o BPC-Loas, que é um benefício assistencial. Você vai ter que juntar a documentação para comprovar ali a deficiência ou seu problema de saúde. E também, no processo, além de você passar pela perícia judicial, você também vai passar por uma avaliação social. Essa avaliação social funciona, no caso aqui, para o BPC-Loas, como é um benefício assistencial. Você vai ter que passar pela perícia judicial e pela uma avaliação. Por quê? Essa avaliação social, você precisa comprovar ali que a sua renda familiar não ultrapassa 1/4 do salário mínimo. Então vai ter uma avaliação na sua casa, tá, para avaliar ali se você se encaixa nesse requisito aí do INSS, que você precisa, sua renda familiar não ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E além da perícia judicial. E o resto do processo vai ser a mesma coisa também. No caso do BPC-Loas, mas se você está na qualidade de segurado, você pode tentar o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, ou também o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório. Por exemplo, às vezes você está recebendo o auxílio doença, o INSS corta e fala que você pode trabalhar e não concede o auxílio acidente. E você, por exemplo, às vezes você se afastou no auxílio doença porque sofreu um acidente, ou aconteceu ali no seu trabalho, às vezes você faz uma determinada ali serviço, uma atividade que às vezes você contraiu ali um problema de saúde por conta da sua atividade no trabalho. Aí, no caso, se chama aí uma doença ocupacional. Aí você começou a receber o auxílio doença ali e tal, e o INSS cortou o benefício ali e não concedeu o auxílio acidente. Você pode entrar com ação judicial para tentar esse benefício aí, o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório para aquelas pessoas que sofreram um acidente de trabalho, ou uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, ou um acidente de qualquer natureza, seja um acidente em casa ou no percurso para o trabalho, e você começou a receber o auxílio doença, o benefício foi cortado, mas você já consegue voltar para o mercado de trabalho, mas ficou com uma sequela. Essa sequela de reduzir ali, reduziu ali a sua capacidade para o trabalho ali, você consegue realizar algumas atividades, mas não da mesma forma que você realizava antes. Então você pode ter direito a receber o auxílio acidente, que o valor vai ser 50% do auxílio doença, e você vai poder continuar trabalhando e recebendo esse auxílio acidente. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você aqui. O que eu tenho para falar para você: não desista do seu direito. É um direito seu de lutar. Se o INSS negou o benefício, você entende que foi de forma injustamente, seja qual for, você entrar na justiça e tentar aí o seu direito através de uma ação judicial. Beleza? Boa sorte para você. Espero aqui de coração que dê tudo certo e você consiga comprovar o seu direito na justiça e receber o seu benefício, seja qual for. Boa sorte e até o próximo vídeo.